Eu quero falar um pouquinho de graça, mas antes, eu tenho um hábito aqui de ter um verdinho. Estão vendo o verdinho aqui? Dá para ver? Isso é mania de professor, então, enfim, eu vou estar usando ele aqui para facilitar a nossa vida. Me leva lá em João 8,32, eu quero iniciar algo, Eu, na realidade, nada contra quem prepara um esboço, Já fiz muito isso. Mas hoje eu aprendi a ser o esboço. Então, o que vai sair daqui está vindo direto do trono para a tua vida hoje. Amém? Porque a Bíblia diz que nós temos aqui, olha, no nosso interior uma fonte, E que dela flui rios de água viva. E que dos meus lábios possam fluir rios para a tua vida hoje. Você não veio aqui para ouvir o que você, o que você quer. Você veio aqui para ouvir o que você precisa. Então abre teu coração para ouvir a palavra de Deus, dentro daquilo que Deus tem para nós nessa manhã. Então vamos lá, vamos ler junto aqui, o que diz aqui? Mais uma vez. Então o que te liberta? Não é. Aleluia. Nós precisamos desconstruir algumas coisas. O que te liberta não é a verdade, é o conhecimento dela. Lá, se você for lá, em Oséias 4,6, a Bíblia diz que o povo de Deus está sendo destruído por falta de conhecimento. Irmão? Então a gente sai ouvindo tudo que agrada a nossa alma, tudo que é o que a gente quer ouvir. Mas quando você vai para a palavra, e talvez hoje você seja um pouquinho confrontado com algumas coisas que eu vou te falar aqui, mas não é para que você saia daqui triste. É para que você entenda, que não é no teu esforço, não são nas suas obras. E falar de graça é algo que nos confronta, porque a gente sempre aprendeu o Deus da troca. Desde pequeno eu lembro que meu pai falava, se você não fizer direitinho, papai do céu te castiga. Quem já ouviu isso? Se você for bonzinho, papai do céu vai fazer. Pois é, eu tenho uma notícia para te dar. Papai do céu sacrificou o bonzinho pelos malzinhos. Aleluia. Que aquele que foi para a cruz era bonzinho. E deixa eu te falar uma coisa. Esse conhecimento é apenas algo do que a gente pratica aqui toda segunda-feira às 19h30. Vamos lá em Tito, capítulo 3, versículo 4. A revelação da graça, ela foi expressada, ela foi manifesta na velha aliança, mas ela foi revelada na nova. E se você não sabe, na velha aliança existia um Deus de Abraão, que é o nosso Deus. Existia um Deus de Isaac, existia um Deus de Jacó, existia um Deus de Israel, existia um Deus de Moisés, existia um Deus de Davi, um Deus de Salomão. Mas depois de Jesus, levanta a sua mão. Diga, o Deus de Abraão, agora é Pai Nosso. Aleluia. E nós precisamos entender em que momento nós estamos na Bíblia. Porque quando você vai para a lei, ela é totalmente oposto à graça. E Jesus veio para cumprir a lei para que você fosse favorecido pela graça. Eu vou falar uma frase aqui que eu quero que você conclua. Graça é favor. Mais alto. Graça é favor. E por que você se esforça tanto para merecer? Aleluia. É algo para a gente pensar. Porque por mais que você se esforce, deixa eu te falar, nunca vai se tratar do mérito seu. Sempre o mérito é de Jesus. A Bíblia diz que por Ele, por meio dEle, para Ele, são todas as coisas. E nós sempre aprendemos que é pelo nosso esforço, é pelo que fazemos, é pelo que... Não, é pelo que cremos. Diga, não é pelo que eu faço, é pelo que eu creio. Aleluia. Então preste atenção que diz assim. Tito, contudo, quanto da parte de Deus, nosso Salvador, foram manifesta o quê? E o quê?
Então, irmão, Deus não amou o evangélico, Deus não amou o católico, Deus não amou a religião. Deus amou o ser humano. A Bíblia diz que, em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele não. Então levanta sua mão e diga comigo: quem crê não perece. Então, o que Deus pede para você desfrutar dessa graça? Fé. E fé, deixa eu te falar, não vem pelos jornais lá fora. Eu sei que hoje precisamos ver jornais, precisamos saber das notícias. Eu não quero ser religioso, mas deixa eu te falar, se você ficar refém de jornal de manhã, de tarde, de noite, sem palavra aqui dentro, fica tranquilo que a depressão vai chegar. Fique tranquilo porque o pânico vai chegar. Sabe por quê? Tudo que você tem lá no jornal não são boas notícias, mas eu tenho uma boa nova para te contar. O Evangelho são boas novas, boas notícias. E a fé não vem por oração, a fé não vem por jejuar, a fé vem por ouvir. Não vem por ter ouvido, ela vem por ouvir de novo o que? A palavra de Deus, as boas novas. O que você está dando ouvido? Aleluia. E aí preste atenção, contudo, né? Ele se manifestou para a misericórdia e o amor pela humanidade. Versículo 5. Não por causa de alguma atitude justa que pudéssemos ter praticado. Deixa eu te falar, querido. Suas obras de justiça para Deus não mudam ele nada. O teu amor por Deus não muda ele nada. É o amor dele por nós que muda a gente em tudo. Porque se Deus fosse depender do nosso amor, ele estava lascado. A Bíblia é tão séria nisso que Deus procurou no mundo um homem que ele pudesse jurar, ele não encontrou. Ele falou: para não ter erro, eu vou jurar por mim mesmo. Porque ele sabia, né, o que ele estava fazendo. Deixa eu te falar, né, se você está certo ou errado, o amor de Deus não muda nada por você, porque o amor de Deus não é movido pelo que você faz, é movido pelo que Jesus fez. E a hora que você está entendendo, que você começar a entender graça, você vai tirar um jugo, você vai tirar um peso das suas costas, você vai tirar um fardo. Pastor, eu estou carregando para hoje, sabe por quê? O fardo da minha Bíblia, que diz que é de Jesus, é leve e o jugo é suave. Eu não estou dizendo que você não vai ter problema, irmão. Porque o próprio Jesus diz, lá em João 16:33, que no mundo você vai ter aflição, mas você não tem que ficar com aflição, você tem que ficar com bom ânimo. Algumas traduções, né, na origem grega desse bom ânimo, na origem grega, que é da Nova Aliança, está escrito: tenha fé e coragem. Porque vai ter dia, irmão, que você não vai ter nem ter força para orar, mas é a fé que te levanta. É a fé que faz continuar. Vai ter dia que a tua alma vai se abater e você vai até precisar falar com ela: cala a tua boca, alma, porque estás angustiada, porque se angustia dentro de mim. Espere em Deus, porque você ainda o louvará. Está lá no Salmo 42:5, o salmista falando com a alma dele. Porque o teu maior inimigo, que a gente acha que é o diabo, ele já foi derrotado. O nosso maior inimigo somos nós mesmos, pensamentos, emoções. Mas deixa eu te falar, você é um espírito, você possui uma alma que habita num corpo. E a palavra, conforme está lá em Hebreus 4:12, ela é viva e eficaz, e mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Ela tem que chegar ao ponto de atravessar a tua alma e chegar no teu espírito. Porque a tua alma trabalha com a razão, com a emoção, com o desejo, com a vontade, com os sentimentos. Mas o espírito não, trabalha com a fé. Aleluia. Nós precisamos entender isso hoje, irmão. Você precisa entender que a alma se trata, transformando com a renovação da palavra. Para quê? Para que você experimente. Porque todo mundo sabe, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas não está experimentando por quê? Anota aí, se você quiser, Romanos 12:2. A Bíblia diz que você precisa renovar a sua mente. Não se amoldar mais aos pensamentos. Sabe, o pensamento vai vir, mas existe um pensamento de Deus que te rege.
Será que você tem se visto como Deus te vê ou como você está? Deixa eu te falar, como você está vai passar. Agora, como Deus se tornou, não vai passar. Porque essa palavra, ela vai passar céu, vai passar terra, mas essa palavra não vai passar. O que você está passando vai mudar, vai passar, tem prazo de validade, até nós mesmos. Enquanto não recebermos, o arrebatamento. E aí, presta atenção. Por causa de alguma atitude justa que pudéssemos ter praticado, mas devido à sua bondade, Ele nos salvou por meio do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Deixa eu te falar, você foi regenerado, você foi gerado de novo. Você está entendendo? Tiago 1,18 diz que a palavra gera. Porque tudo foi feito pela palavra. Quem crê que o homem foi feito do pó? Não foi. O homem foi feito de um disse. Vou voltar aí, tá? Me leva lá em Gênesis 1,26. Deus criou tudo dizendo, irmão. E tudo que Ele queria ver, Ele teve que falar. E tudo que Ele falou, Ele viu. Porque você vai lá, em Gênesis 1, você vê o Deus que cria. Você vai lá no versículo 2, um cenário, terra vazia, sem forma, trevas no abismo e o Espírito Santo lá, que é aquele que constrói. Aí você vai para o terceiro versículo. Deus não falou o que Ele estava vendo, Ele disse o que Ele queria ver. E Ele disse, haja luz, e houve luz. Aleluia. Então, determinou Deus, ou seja, Ele falou, façamos o homem a nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Então, irmão, o pó era apenas uma matéria-prima, porque o que cria é a palavra de Deus na tua boca. E o homem tem o poder de criar, porque é semelhante ao Criador. Animal não cria. Ninguém cria, nem o diabo cria. Mas você cria. Aleluia, porque você é semelhante ao Criador. Me leva lá em Título capítulo 3, versículo 6. Presta atenção aqui. Que Ele derramou copiosamente sobre nós, com toda a sua generosidade, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então Deus te regenerou. Me leva lá em Tiago 1,18, presta atenção. Tiago 1,18, a Bíblia diz que a palavra gera, a palavra cria. Eu não sei o que está saindo da tua boca, irmão, mas começa a ouvir o que você está falando. Olha o que diz aqui, Tiago 1,18. Desculpa, eu deixo eles doidinhos, tá? Mas de acordo com a sua vontade, Ele o quê? Pela Cristo. A palavra da verdade é Cristo. Cristo é a palavra. Ah, Senhor, fala comigo. Abre a Bíblia que você vai dar de cara com Cristo. Que Ele é a palavra. A fim de sermos como os primeiros frutos da toda a criação. Então está falando da quando Ele gerou o homem. Mas você vai lá em 1 Pedro 1,23. Presta atenção nisso aqui que eu vou te ensinar. Essa palavra que gera é a mesma que regenera. Vamos lá, 1 Pedro 1,23. 1 Pedro 1,23. Fostes o quê? Não a partir de uma semente perecível, porque palavras são sementes. E às vezes a gente está tão preocupado com o resultado, está tão preocupado com obras. Eu sempre digo nas aulas que eu nunca vi uma árvore, uma mangueira, desesperada para dar manga. Você já viu? Eu não. Porque se a semente de manga germinou, a manga vai vir. E palavras são sementes. Sabe o que você está recebendo aqui nessa manhã? Semente. Mas nem toda semente germina, depende de como é que está seu solo. Diga, hoje eu estou aqui como uma boa terra. Eita. Então a Bíblia diz, a partir de uma semente perecível, mas imperecível por meio da palavra de Deus, a qual é viva, ela tem poder, ela é operosa por toda a eternidade. Então deixa eu te falar, essa palavra não vai mudar. Você precisa entender, na nova aliança, o que Deus te tornou.
Quem tem promessa de Deus aqui? Deixa eu te falar. Você não tem mais promessa. Você se tornou herdeiro. A promessa estava baseada no que você fazia. A herança está baseada no que Jesus te tornou. Eita. Pastor, eu preciso me converter de novo. Vem para o curso. Presta atenção aqui. Foste regenerados, né? Leva lá em Romanos 8,16. Presta atenção no que eu vou te ensinar aqui, irmão. Você em Cristo. Aí depois eu te chamo, tá? Vai parar. Romanos 8,16 diz o seguinte. Vamos ler? Vocês estão aqui? Vamos lá? Diga, filho, não tem promessa. É herdeiro. Só que as promessas estão dentro do testamento. Com a tua herança. Você precisa abrir para saber quais são. Eita, aleluia. Glória. Eu gosto quando a igreja fica silenciosa. Não tem um glória a Deus, não tem um aleluia. Não tem fala papai. Sabe por que está entrando? Está confrontando. E Deus te chamou hoje aqui, sabe para quê? Para que você saia do teu esforço. Porque Jesus se esforçou muito. Para que pela fé você receba. Aleluia. Vamos lá, versículo 17. Versículo 17. Se somos o quê? Então também somos o quê? Herdeiro de e co-herdeiro com. Então, irmão, o que Cristo tinha como filho, passou para você também. Então, tudo que ele passou aqui como filho, tudo que ele já é glorificado, você tem provisão, você tem cura, você tem renovo, você tem recomeço, você tem restauração, né? Aquele pai da ira, o Deus da ira. Deixa eu te falar, o Deus da ira era quando o povo virava as costas para ele. Aí a ira vinha. Mas em Jesus até a ira foi aplacada. E aí sabe o que acontece? Se hoje você padece com algumas coisas aqui, é para que o nome dele seja glorificado. Não é ele que manda a aflição, mas na aflição, no limão, ele faz uma limonada igual o carro da pastora. Sabe por quê? Romanos 8,28 diz que tudo coopera para o nosso bem, até as adversidades. Sabe por quê? Ela vai te levar mais para perto de Deus. Ela vai te fazer depender mais dele. E na hora que você tiver essa consciência, sabe o que vai acontecer? Você vai ver a manifestação dele. Porque a tua mudança não muda Deus. Diga, minhas atitudes não melhoram a Deus. Diga, quando eu busco a Deus, eu me melhoro. Não se trata do que você faz para ele, se trata do que ele fez por você. Antes de você nascer, lá em 1 João diz que ele te amou primeiro. Eita. Quer dar fruto? Palavra para dentro, vai fluir. Se a semente germinar, vai fluir. Lucas 8,11, me leva lá, Lucas 8,11. A Bíblia diz, deixa eu terminar aqui, peraí. Se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que, da mesma maneira, participemos da sua glória. Então, irmão, você pode estar passando por coisas aqui, que então, a Bíblia não te exime de sentimento, porque você tem alma. Né? Essa semana nós vamos ter uma aula aqui, que fala de reino, e é uma aula que poucos crentes conhecem. O tema é ansiedade. Aleluia. Você está convidado, venha fazer uma aula experimental. Você não deve saber o que é isso. Mas a gente sabe o que é. O negócio é como lidar. Semana eu estava vindo da aula lá de São Gonçalo. Deus botou uma frase. Ó, avisa meu povo que não é aceitar, mas é saber como lidar. Porque tem coisas que você não tem que aceitar, mas você tem que lidar. E aí? Como é que lida com isso? Como é que lida com essa situação com o filho? Como é que lida com essa situação no casamento? Como é que lida com essa situação, com a droga, com isso, com aquilo, com um parente?
Você tem que saber. Você não tem que aceitar, mas você tem que lidar. Você tem que discernir o amor de Deus pelo pecador e pelo ódio do pecado. Por quê? Vamos botar aqui, o pecado é um câncer, e o pecador é aquele que está com câncer. Você não vai amar o câncer, você ama o pecador, porque você sabe que o câncer vai destruir ele. E Deus te ama. E a hora que você conhece esse amor, a Bíblia diz que o perfeito amor, o único perfeito amor que eu conheço é de Cristo. Lança fora todo medo. E esse medo vai ficar para fora, sabe por quê, irmão? Você não vai ter mais medo de enfrentar, você não vai ter mais medo de recomeçar, você não vai ter medo mais de condenação, sabe por quê? Na graça você já recebeu perdão, na graça você é uma nova criatura. Na graça Deus nem lembra mais dos seus pecados, apesar de saber que você vai cometê-los. Porque para Deus você não vai ser justo, você já foi justificado. Presta atenção aqui, né? Vamos lá em Romanos 1,5. Romanos 1,5. Aliás, desculpa, 5,1. Aqui também fala de graça. Portanto, havendo o quê? Então, você vai ser justificado ou você já foi? Você já foi. Senão você não vivia pela fé, você vai viver pela lei. Aleluia. E a nova aliança trouxe a graça. Nós já estamos indo para o arrebatamento, para a vida eterna, irmão. A graça é para você viver hoje. Para isso Jesus veio. Agora preste atenção. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Vamos lá, 2 Coríntios. Vocês estão aprendendo alguma coisa? Então, estão quietinhos. Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos, o quê? A fim de que nele nos tornássemos o quê? Quem anda com Cristo aqui? Quem anda? Para de andar com Ele hoje. Vocês estão até com medo agora de levantar. Diga, não estou com Cristo. Eu estou nele. Aqui, ó, nele. Aquele que está em Cristo, não é com Cristo. É nova criatura. Nenhuma condenação para quem está em Cristo. Os alunos já conhecem, mas eu vou falar, né? Diga, com Cristo é um cesto de batata. Diga, em Cristo vira purê. Deixa eu te dar uma boa notícia. Quando você recebe a Jesus, quando Deus olha para você, Ele não vê você, Ele vê Cristo em você. Estava dando um exemplo agora em outra igreja que eu acabei de vir, de ministrar. Você lembra quando o povo do Egito, porque a velha aliança era Cristo oculto. Na nova ele foi revelado. Então se você for para a velha e não ver Cristo, alguma coisa está errada. Quem conhece a história do povo do Egito, da praga na época de Moisés, a última foi a praga dos primogênitos que iam morrer. Deus fala para Moisés, olha, pega o sangue, né? E quando você vai estudar, a marca que era para ser colocada, era uma marca aqui na porta, outra aqui e outra aqui. E quando isso aqui, se você for alinhar, significa forma uma cruz. E esse sangue do cordeiro que era colocado aqui, ele escorria. Agora, você acha que aquelas pessoas que estavam dentro da casa, que tinham sangue, eram todas perfeitas, boazinhas? Não, tudo pilantra. Eles, tá? Né? Era o povo que virou as costas para Deus, vai para o deserto, faz bezerro, né? Faz tudo. Mas quando a morte chegou ali, ele não viu as pessoas que estavam dentro da casa. Ele viu o sangue que cobria aquela porta. Aleluia. Me leva lá em 1 João 1,7.
Então você precisa entender que tem coisas que Deus já fez, mas tem coisas como fé que Ele deixou no presente, né? Por isso que, por exemplo, as misericórdias do Senhor se renovam todo dia 31 de cada ano, é isso? Desculpa, a cada semestre? Não, a cada semana? Diga comigo, a cada manhã. Então deixa eu te falar sobre a tua vida hoje, ela já foi renovada. Nessa manhã você já teve misericórdia. Amanhã você tem misericórdia. E quando você chega aqui, João 7, diz assim, olha, se no entanto andavas na luz, como Ele está na luz. O que é a luz? É a palavra. Quando você bota a palavra para dentro, sabe, se você nasceu de novo, as coisas começam a ter problema seu interno. Porque tem coisas que para você era normal. Ninguém precisa... Irmão, escuta uma coisa que eu vou te ensinar. Ninguém precisa aprender pecado. Até antes de você se converter, você já sabia o que era pecado, que você já nasce com essa natureza. Nós precisamos conhecer o amor de Deus. É o amor de Deus que liberta. Jesus, ele não tinha problema com o pecador. O problema dele era com os religiosos. O problema dele é quando chegava no templo. Que era aquele sacerdote, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Aí quebrava a mesa, apontava hipócritas, raça de víboras, sepulcro caiado. Porque por fora era uma santidade só, mas por dentro tudo podre. Mas quando ele chegava com o pecador, eita, é aqui que é o avivamento, é aqui que é o meu lugar, é aqui que é graça, é aqui que é favor, não merece não, mas eu decidi que bondade e misericórdia vos seguirão todos os dias da nossa vida. Não é pelo que você faz. Na lei é o seguinte, se atentamente cumprir todos esses mandamentos, você não conseguia cumprir 10, imagina 613. Se alguém lembrar dos 10 mandamentos, que vem aqui para declamar. Que a gente nem dos 10 lembra. Mas Jesus, calma, vamos resumir isso aí. Ama a Deus. Coloca a sua fé nele. Com todo o teu ser. Teu coração, tua alma, teu corpo. Coloca diante dele. Agora, ama ao próximo, como a ti mesmo. Humildade não é pensar menos de você. Você não pode pensar menos de você. Você não é verme, você não é coitadinho. Você é filho de Deus. Humildade é pensar menos em você às vezes. Porque às vezes a gente pensa menos na carne, pensa menos nos nossos negócios, né? Para quê? Por causa da palavra. Aleluia. Então, irmão, no entanto, se andarmos na luz como eles, temos plena comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purificou. De quê? Eita, aleluia. Diga, o sangue não é passado, nem futuro. É presente. Diga, o sangue de Jesus não coagulou. Diga, não está diabético. Ele continua me dando vida. Aleluia. Agora tem coisas do passado. Né? Me leva lá em Efésios 1:3. Você vai ver que, né, quando a pastora já formou no curso, aliás, foi a única que usou beca, né? Estou te devendo essa. Mas olha aqui, irmão. Efésios 1:3. Preste atenção nisso aqui, que eu tenho para te passar. Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. O Pai de Jesus é teu Pai? É? Então levanta assim e diga, Pai nosso. Então quando for chegar Jesus, eu não sou servo, você pode ser até um filho que serve. Mas você é filho. Você não precisa mais buscar ninguém para chegar a Deus. A igreja é feita para te aperfeiçoar, para te discipular, para te ensinar. Esse é o papel da igreja. Aleluia. E aí, que nos o quê? Que nos o quê? Eita! Para de pedir bênção e começa a andar como abençoado. Diga, eu não vou ser abençoado. Levanta a sua mão, eu já sou.
Sabe o que vai acontecer quando acabar esse culto? A bênção vai passar por aquela porta. Sabe quando você chegar na tua casa? A bênção vai entrar na tua casa. Sabe quando você chegar naquela adversidade? A bênção chega na adversidade. E aquilo que Deus abençoou, ninguém pode amaldiçoar. Mas você precisa se apropriar disso. Aí, mas as bênçãos eu não estou vendo. Por quê? Porque Deus te chamou para andar pela fé. Porque Deus não precisa de bênção. Aonde estão elas? Nas bênçãos, nas regiões celestiais. Eu sempre comparo, irmão, a fé com o WhatsApp. Né? Porque você chega, todo mundo tem um WhatsApp. Aí você manda uma palavra, vai ter um seminário gerando vencedores. Segunda-feira mesmo, vamos lá ver que o negócio me confrontou. Aí você envia o WhatsApp. Você viu ele passar? Mas passou. Não precisa mais comprovar o mundo invisível não, irmão. Já é comprovado. Aí você olha para o celular, um pauzinho. A mensagem foi. Adianta a mensagem ir? Não. Ela precisa chegar. E não chegou, alguma coisa está errada. Não chegou. Aí daqui a pouco vem 2 tracinhos. Chegou. A palavra chegou. Adianta chegar? Também não. Precisa visualizar. Precisa ficar azulzinho. E para você visualizar, você tem que ter conexão, internet. Deixa eu te falar, a conexão de Deus tem nome, não é 5G, 1000G, 500G. É fé. A fé traz existência às coisas que não são como se já fossem. O que Deus pede de mim? É fé. Creia, creia, creia. Bote palavra para dentro, bote palavra para dentro, bote conhecimento. Conhecimento ninguém te tira, é igual a tabuada. Que assim mesmo, depois de 5, todo mundo rateia. Pelo menos eu. Me leva lá em Efésios 2:8. Efésios 2:8. Portanto, que? Você foi salvo pela? Diga 0800. Diga de graça. Então você não pagou nada. Quem pagou foi ele. Foi barato não. E tem gente querendo pagar boleto e duplicidade. Irmão, para pagar o boleto já não está fácil. Imagina 2 vezes. Aí eu tenho que sacrificar. Para de sacrificar. Sabe o que você está dizendo para o reino do Espírito? O sacrifício dele não foi suficiente. Diga, esse ano, favor vai me alcançar. Diga, esse ano, as coisas vão ficar mais leves. Porque eu vou experimentar o favor de Deus. Deus, eu estou com aquele processo. Espera aí que eu vou fazer um favor para você. Vou lá no juiz, eu inclino o coração do rei para onde ele quer. Acabou. Uma palavra dele, ele muda a sentença do juiz a teu favor. É favor, ao teu favor. É favor. Fulano tá com enfermidade do raio do inferno. Mas uma palavra de Deus, eu vou favorecer. Uma palavra, a cura manifesta. A cura vem, a libertação vem, né? Uma palavra de Deus, um favor de Deus. O filho que estava assim, agora vai estar pregando para você. Aleluia. Irmão, eu experimentei um favor de Deus essa semana. Nós ficamos um carnaval todinho, né, sem aula, por causa do feriado. Eu fiquei em casa, né? Fui para a sauna. Fui orar em língua. Andando na sauna, vapor, quando eu vi, meu pé encostou naquilo. Queimadura de 2º grau. Quando eu vi o tamanho da bolha, eu falei, meu pai. Porque essa aqui é a parte que eu estou fazendo, é mais fácil. O negócio é como sair daquela porta. Você viver. O que você ouve. Discurso bonito está cheio, irmão. Né? Tem autoajuda pra caramba. Mas a palavra não é autoajuda, é ajuda do alto. E sabe o que aconteceu? Fui para o médico, para o hospital, 3 dias antes de voltar à aula. O médico falou, 2 semanas você não vai conseguir andar. Meu pé ardia, queimava. O fogo de vez de vir do céu, veio o fogo do inferno no meu pé.
Você é um fogo estranho. Irmão, só Deus sabe como é que eu vim dar aula aqui segunda-feira passada. Só Deus sabe. Uma dor, falei, Senhor, mas eu não tinha ninguém para colocar no meu lugar. Mas eu vou pela fé. E comecei a declarar aquilo que a Bíblia diz. Tu levou sobre si todas as dores, inclusive essa que eu estou sentindo. É numa hora dessa que o conhecimento vai fazer diferença na tua vida. Irmão, cheguei aqui, subi nesse altar. Você sabe para onde a dor foi? Para o inferno. Está cicatrizando, mas não estou sentindo mais nada. Está na hora, irmão, de a gente começar a ver milagre. Está na hora da palavra funcionar. E a palavra de Deus, ela tem que estar na tua boca e no teu coração. Porque essa é a palavra da fé que nós estamos ensinando aqui. Vai ter hora que não vai ter pastor, não vai ter amiguinha, não vai ter grupo de intercessão, não. É você e a panela de pressão estourando em casa. E se você não tiver fruto do Espírito, irmão, o diabo vai fazer a festa. Porque ele trabalha com a nossa carne. Aleluia. Deus o tempo todo. Agora presta atenção. Por meio da... Então não. O que Deus te exige para você viver a graça, só tem um agente, é fé. E fé só vem pela palavra. Você está recebendo fé hoje. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não é pelas suas obras. Olha o versículo 9, que diz aqui, versículo 9. Não vem por intermédio das obras. É por isso que tem um monte de crente se lascando. Sabe por quê? Obra não muda Deus, obra te melhora. Obra é resultado de gratidão. Eu não faço obra para melhorar Deus. Quando eu faço a obra, quem melhora sou eu. Eu não faço obra para receber, porque eu já recebi. Eu faço obra por gratidão, por privilégio. Aí às vezes você vê o povo na igreja, hoje é minha escala, vou ter que fazer um favor para Deus. Deixa eu te falar, Deus não precisa do nosso favor. É nós que dependemos do favor dele todo dia. E o favor dele tem nome, graça. Para de ir na tua força, para de ir na tua obra, vai na tua fé. Para de dar ibope a pecado e a treva. Começa a acender um interruptor, acenda a luz. Porque ele que era a luz, transferiu a parte elétrica para dentro de você. Porque hoje você é sal da terra e luz do mundo. Você não é a pergunta, você é a resposta. Você não é o problema, você é a solução. Acenda essa luz, sabe por quê? Aqueles que te rodeiam vão ser iluminados por tua causa. É por tua causa. A luz foi feita para brilhar. Levanta sua mão lá. Eu nasci para brilhar. Diga que eu cresça e Jesus apareça. É isso. Não, tem que ser um verme. Onde que um homem que não é bom, não cria filho para ser mendigo, para drogado. Não, irmão. Jesus fala, vós que não são bons. Se teu filho te pedir pão, você vai dar pedra. Imagina aí, meu pai, que é o teu pai. Eita. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo. Se orgulhe, sabe por quê? Por você ter o privilégio de Deus ter te escolhido. Não é por fazer nada para Ele, não. Porque tudo que você faz para Ele não vai pagar o que Ele fez para você. Sabe, quando vier para o culto, vem com alegria. Aí você vai dizer, não gostei do culto hoje. Deixa eu te dizer uma coisa, o culto não é para você, querido. O louvor não estava bom. O louvor também não é para você. Começa a entregar o louvor de adoração, um louvor glorificando Ele. Mas é só eu. Não, irmão, sai do eu. Por dele, para Ele, são todas as coisas. Porque dele, diga, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Diga, a minha gratidão, a minha fé. Acabou. Você sabe como é que Jesus multiplicou? E pastor, eu tenho quanto tempo? Está acabando, né? Ih, está acabando. Vem amanhã. Vem amanhã. É bom que ficou aquele gostinho de degustação. De quero mais.
Vem fazer uma aula experimental amanhã, querido. Mas eu quero encerrar aqui, a fim de que ninguém venha se orgulhar. Versículo 10. 10. Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo para vivermos o quê? Então, boas obras é resultado. É consequência da tua fé quando a graça se manifesta. Aí fica lutando aí no teu braço, na tua força. Ei, aos seus amados ele dá enquanto dorme. Vai dormir. Para de atrapalhar Deus. Eita. Pastor, não consigo nem dormir quando ele sai. Pois é, querida. Que fé que você está tendo. Vem para o curso aprender como lidar com isso. Nada contra a teologia, né? É bom você conhecer as épocas, as histórias, mas meu irmão, não é a viagem missionária de Paulo na tua casa que vai mudar o problema, não. É a tua fé. E para encerrar, né? Pois somos criação de Deus realizada em Cristo para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós a praticássemos hoje. Se coloque de pé. Aleluia.